aí, cara, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com os mesmos assuntos em destaque. De um lado, Elon Musk, Twitter, Starlink, censura, liberdade de expressão. Do outro, eleições. E a gente vai falar do 7 de setembro, que tá no meio dos dois. Enfim, pelas imagens, já deu a perceber que vamos começar falando do poder mais poderosíssimo de todos. Diversas críticas aí na imprensa nas últimas horas. Teve até programa dedicado a debater o que está acontecendo lá. A turma da CNN publicaram duas notas interessantes. Como ontem foi domingo, é dia dos colunistas, escreveram, os colunistas de opinião. A maioria falou sobre o tema, principalmente lá na Globo, vai ver algumas coisinhas, e começaram também a sair algumas notas interessantes, mostrando que a turma da direita aí tá tentando agora utilizar um pouco mais o cérebro, algumas estratégias, alguns planos para os próximos dias, coisas novas que a gente ainda não tinha comentado. Enfim, tem muita coisa, é o que mais tem coisa pra gente falar o primeiro tema. Aí vamos falar do 7 de setembro. Primeiro, sob a ótica da direita. Algumas coisas que aconteceram, algumas confusões, foram várias confusões. Bolsonaro postando algumas coisas que geraram vários burburinhos. Depois, vamos falar do 7 de setembro sob a ótica da esquerda. Há algumas coisinhas que do 7 de setembro do Lula, a gente não comentou, então vale a pena comentar. E se der tempo no final, tem umas coisas que envolvem Venezuela, Maduro, mas não sei se vai dar para comentar hoje. Mas vamos lá. Falta clareza sobre o que é incitação contra a democracia e o que é apenas crítica a ministros da corte, dizem especialistas da CNN. Mais uma matéria, e não será só essa, vocês verão. Engraçado é o seguinte, tá mudando os veículos de comunicação e o tom das mensagens, elas estão começando a ecoar, sabe? Reverberar as mesmas pontuações. Você vê que está ganhando corpo na imprensa um movimento crítico em relação a algumas coisas bem específicas. O editorial do Estadão puxa a linha do irmão, olha só, a gente não suporta os bolsonaristas, não suporta, mas eles têm que ter o direito de falar. Democracia, essa turma tem o direito de falar o que a gente não quer. Isso era algo restrito a alguns setores, mais à direita, alguns colunistas que pontuavam, olha só, gente, liberdade de expressão, é defender o direito de quem você não gosta de se expressar. E agora os veículos do consórcio começam também a colocar essas teses em campo. Isso significa que amanhã as coisas vão melhorar, que vai tudo mudar, a liberdade vai voltar? Não acontece assim. Mas óbvio, eu acho que todo mundo acredita que antes das coisas melhorarem, nada, você tem que ver uma mudança no debate público que já está acontecendo. Enfim, ontem teve a edição especial do programa do William Vac, né, o WW. Contou com a presença do especialista Fernando Schuller. Esse é um cara mais à direita, tá sempre escrevendo na Veja, textos sempre tomando o lado da direita. Mas também estava lá o Rafael Maffei, que é professor de Direito da USP e da ESPM, e Francisco Brito Cruz, que é diretor executivo e cofundador do Internet Lab. Enfim, eles analisaram os recentes embates entre Elon Musk e o ministro, teve várias coisas. Essa nota dá destaque ao caso seguinte. Na avaliação do trio, a falta de clareza nas decisões tomadas pelo ministro do Supremo nos últimos meses. Será que era necessário, para proteger a democracia, lançar mão de instrumentos estranhos à própria democracia? Será que o Estado de Direito no Brasil não tinha instrumentos suficientemente fortes para proteger a democracia brasileira? Para Francisco Brito Cruz, a falta de transparência dos inquéritos, conduzida pelos ministros, impede a tomada de decisão mais qualificada. O fato da gente não ter transparência dos inquéritos faz com que a gente tenha muito pouco contexto. Aí ele tenta utilizar, de sua imaginação para pensar, poxa, por que, a gente tem sigilo? Talvez por que eles tomaram tais medidas, vai que eles estavam sendo ameaçados. A gente não sabe, A transparência dos inquéritos vai permitir que a gente tome decisões mais informadas para criticar uma decisão ou não. Meses atrás eu fiz uma previsão, refaço. Quando os inquéritos acabarem, eles acabarão. Mas acabarão. Não, mas não vai dar para dar uma olhadinha. Os inquéritos acabarão. E de graças a Deus. Não fique esperando uma revisão da história, um acesso aos autos, para analisar aquilo outro. Grande parte da investigação que está em sigilo seguirá sob sigilo. Se um dia esse inquérito chegar ao fim, que eu acho que vai. Vamos ver se estaremos certos quando isso acontecer.
Segundo Rafael Maffei, é preciso estabelecer critérios claros para definir o que é incitação contra a democracia e o que seria apenas crítica a ministros da corte. Falta a gente ter clareza do que é incitação e o que é um protesto mais ácido. Acho que o nosso papel no direito é conseguir dizer para as pessoas com clareza o que pode e o que não pode. E nas situações mais difíceis, quem está tomando decisões tem um ônus muito grande de dar critério claro que diga onde vai e o direito de crítica e até onde vai uma incitação criminosa. Veja como essa pauta vem se repetindo. Eu espero que os nossos representantes, principalmente aqueles que vêm dando entrevistas, que são convidados para dar entrevistas, tragam esses assuntos e coloquem na mesa. O simples fato de questionar o interlocutor, seja um jornalista, seja um podcast, seja onde for a revista, perguntar, cara, você já se perguntou por que as pessoas estão sendo banidas da rede social? Você já se perguntou que são esses discursos antidemocráticos? Você já parou para analisar todos os casos? Ou pelo menos a maioria do caso? Ainda que você fale, não, olha, esse cara falou, olha a maioria, faça a média. Faça a média da maioria para ver. Vamos ver? Vamos parar, vamos analisar. Eu acho que é muito importante esse questionamento continuar e tentar trazer para casos concretos, porque aí eu acho que a coisa vai ficar ainda mais feia, porque, gente, esse tipo de acusação não para em pé. Aí o Fernando Schuller também tá lá no programa, fizeram a matéria só para as falas dele. Eu gostei muito de uma pontuação que ele colocou. Censura prévia é praticada no Brasil desde o inquérito das fake news. Ele coloca ali como marco a instauração da censura prévia. Ao analisar a condução do inquérito por parte do ministro, o cientista político e professor do INSPER, Fernando Schuller, afirmou na edição do WW Especial deste domingo que a censura prévia vem sendo praticada no Brasil mesmo sem respaldo legal há 5 anos. Nessa parte aí que eu achei interessante. O inquérito das fake news tramita no Supremo desde março de 2019, sempre de forma sigilosa. As investigações já miraram empresários, políticos e usuários de redes sociais. Seu objetivo oficial, e eu achei interessante quando colocou o oficial. Se tivesse um objetivo, sei lá, o objetivo. Quando você fala do objetivo oficial, você fica meio assim, né? Tem outro objetivo a não ser oficial? É apurar fatos sobre notícias fraudulentas e ameaças à Suprema Corte, ministros familiares veiculados da internet. A minha interpretação é que o Brasil vive desde março de 2019, no início do inquérito das fake news, um espectro de estado de exceção no país. Há um consenso no mundo jurídico brasileiro que a censura prévia é vedada. Não é admitível censura prévia no Brasil. Mas como é que a censura prévia é praticada amplamente no país há 5 anos? Em seguida, ele argumentou que os conflitos recentes envolvendo o ministro e o Elon Musk têm origem em uma ordem de censura prévia proferida pelo magistrado. Quando ele pergunta, cara, como é que colocou isso há 5 anos, né? Como é que há 5 anos isso vem acontecendo? Não é admissível, não tem lastro legal. E quando ele pega o caso do Elon Musk, fala, ó, tem um embate, tem várias coisas acontecendo, mas isso tudo começou lá atrás. O que é que ele está fazendo aqui? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que essa é a pergunta. Essa é a pergunta principal. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quando você começa a analisar todos esses casos em ordem histórica, aí é que nada para em pé. Na minha humilde opinião, eu não sou jurista, mas ok, tem coisas que param em pé. Vocês entenderam que é figura de linguagem. Estou exacerbando um pouquinho, mas acho que isso é bem importante. A Folha falou isso, depois vem outro jornalista, agora já tá na CNN, a turma começando a pontuar, não, olha só, Elon Musk tá errado, mas como é que começou essa confusão, né? Como é que começaram todo esse quadro que o Brasil vem vivendo hoje? Nós chegamos a tal ponto que no Brasil a gente não chama censura prévia de censura prévia. Quando o juiz manda banir um indivíduo inteiro de ofício, sem contraditório, sem o devido processo, sem amparo legal, com base num certo direito de exceção, porque é a defesa da democracia, em defesa das instituições. Se a gente for ao Código Civil, ele fala da retirada de conteúdos devidamente identificados a partir do processo legal. Ele não fala de banimento. E eu tenho entendido que o banimento
Se, por exemplo, quando o cara é condenado a algo na justiça, normalmente tem o prazo, ó, você está sendo condenado a 10 anos. Essa é a sentença. Tem alguns perfis que estão bloqueados. Por quanto tempo? Alguém tem essa data? Seria interessante também saber sobre isso, né? Aí vem o Sandberg, escrevendo seus textos misturado com crônicas. A suspensão do Twitter produz danos colaterais. Muitos jornalistas pontuando isso. Aí ele começa o texto falando assim, ó, de um colega. E agora, sem Twitter, como a gente vai derrubar o técnico, como criticar as séries, como falar mal do trânsito e dos políticos. Piada à parte, a suspensão do Twitter deixou 22 milhões de brasileiros sem acesso a uma plataforma. Ninguém tinha liberdade para falar o que quisessem. Verdade que se fala muita bobagem, cretinice, coisas de péssimo gosto. Verdade também que a baixaria da pior espécie, né? Ele faz um ponto a um contraponto. Mas também fui no Twitter, que tomei conhecimento de bons artigos, belos argumentos, sacadas divertidas, polêmicas, inteligentes. Verdade também que o Twitter aceita manifestações antidemocráticas e foi amplamente usado na tentativa do golpe bolsonarista. É o típico jornalista que eu queria ter tete a tete. Vem cá, nós dois. Só trocar. Só algumas perguntas e ver quais são as respostas. Mas é o padrão da imprensa, né? Sempre tem que falar, mas e os bolsonaristas, hein? Enfim, colocando tudo na balança, pelo menos na minha visão, tem mais porcaria que coisa boa. Mas e daí? Acontece nas conversas por aí também em outras plataformas. Dos 22 milhões de usuários do Twitter, quantos seriam criminosos ou supostos criminosos? Dito de outra maneira, quase 22 milhões de brasileiros inocentes que foram apanhados nessa história. Como chegamos a esse ponto? Fernando Chula também. Cara, como é que a gente chegou até aqui? No plano imediato, todos sabem a resposta. O ministro suspendeu o Twitter porque o dono, né, o Elon Musk, se recusa a nomear um representante legal no Brasil. Não pode, ponto. Mas tem muita história antes disso que envolve algo essencial. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Olha como essa história vem se repetindo na imprensa dia após dia, dia após dia. A turma está começando a fazer uma... Eles estão revisitando a história. Né? Eles estão reanalisando a história. Talvez os jornalistas deixaram algumas pontas soltas ao longo desses anos que os fizeram olhar para tudo, passar de uma forma meio turva, né? Talvez seja hora de recalcular a rota. Tempos atrás publiquei um livrinho intitulado Neoliberal Não, Liberal, pela editora Globo. São ensaios variados, a partir de colunas no jornal. É como me considero liberal. E para um liberal, o valor essencial é a liberdade de expressão. Corolário. Não pode haver censura prévia. É a mesma coisa que o Fernando Chula está falando. Não precisam me dizer que liberdade supõe responsabilidade ao praticá-la. Todo mundo é responsável pelo que diz e faz. Claro que ninguém pode gritar fogo na sala de cinema lotada, mas também não se pode proibir que falem dentro do cinema. Liberdade e democracia supõem riscos que devem ser controlados. Como? Bom, em princípio, é simples para um liberal. Se o cidadão comete um crime no discurso ou nos atos, tem de ser punido por isso, e para isso existe a justiça independente para apurar, investigar, processar e sentenciar. Isto mesmo, primeiro a liberdade, depois a punição, se o crime for devidamente provado. E a justiça tem que ser pública, transparente e a tempo. As mesmas coisas ditas na CNN estão sendo repetidas pela Globo. Foram ditas pelo Estadão e também pela Folha de São Paulo. Olha como o clima no Brasil vem mudando. As coisas vão melhorar? Eu acho que um momento vão. Amanhã, não. Amanhã, não. Depois de amanhã também, não sei se na próxima semana. Mas, gente, tá mudando as coisas. Você vê, tá assim, é muito difícil. Tem aquela ressalva. Esse veículo faz questão de destacar que os bolsonaristas, eles não são democratas. Mas no final do dia, no frigir dos ovos, tá todo mundo olhando pra Corte Suprema, fazendo várias ressalvas. Ó, vocês estão passando do ponto, aqui não dá, olha aquilo outro. Portanto, o inquérito presidido pelo ministro ofende o liberalismo. Não é aceitável que o único juiz investigue, decida, em sigilo, sem dar ciência sequer a seus pares que certos cidadãos não podem falar nas redes. Sim, ele obteve apoio unânime. Na primeira turma da corte, a decisão de suspender o Twitter e foi só.
não colocou na mesa de seus pares outras duas decisões inaceitáveis para um liberal. Primeira, bloquear as contas da Starlink e ameaçar com multa absurda o brasileiro que tentasse acessar o Twitter via VPN. O principal acionista da Starlink é o mesmo Elon Musk, mas se trata de empresa diferente para público brasileiro diferente, com outros acionistas que não tem nada a ver com o Twitter. E ameaçar com multa quem tenta acessar o Twitter é coisa de regime arbitrário. O que vai fazer a corte? Criar um sistema para vigiar o acesso de todos os brasileiros às redes sociais? Não. O processo de banimento das redes tem de ser aberto, transparente, dando aos alvos, de qualquer lado, o direito de se defender nos foros apropriados. O que não é possível quando ocorre tudo em sigilo. Agora vocês estão percebendo isso, né? Sei que há muitas outras questões envolvendo as redes e as big techs, mas os diversos problemas são usados para justificar a censura prévia e secreta, daqui a pouco batendo na imprensa. Já bateu, né? Felipe Martins foi proibido de dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Aí vem a turma da Malu Gaspar. Essa daqui conta um bastidorzinho. E eu falei, a turma tá se movendo. A turma tá se movendo. Quando eu pergunto, qual é o plano? É isso aqui que eu tava esperando. Impeachment do ministro. A próxima aposta de aliados de Bolsonaro para pressionar Pacheco. Por mais que essa agenda, eu acho que a chance dela é zero. Eu realmente acho que é zero. Não vou ficar adorando a pílula. Eu acho que é zero, gente. Mas mesmo que seja zero, a turma tá com a nova ideia para pressionar o Pacheco, que é convocar um protesto ainda nesse mês em Belo Horizonte. O objetivo é provocar constrangimento a Pacheco no seu berço eleitoral, dado que o senador já indicou que não vai levar adiante, né, tudo mais, enfim. Segundo 3 aliados próximos de Bolsonaro, o protesto em Belo Horizonte deve ocorrer ainda em setembro, dando apenas um intervalo para que se desenrolem os primeiros desdobramentos políticos da Paulista, né, do sábado agora. Uma possibilidade é que ocorra no dia 21, 2 semanas após a mobilização em São Paulo. O grau da adesão bolsonarista à manifestação pode ainda ter reflexos na corrida municipal Belo Horizontina, já que o senador, né, o Pacheco, é fiador da candidatura do atual prefeito, o Fuad Noman, que é candidato à reeleição e está empatado com o bolsonarista Bruno Engler e outros três candidatos nas pesquisas. A estratégia de pressionar Pacheco em casa não é por acaso. Então veja só, você faz uma manifestação, você mais uma vez leva a pauta, continua colocando pressão, fazendo pressão em um lugar que vai incomodar o Pacheco, porque o Pacheco é o fiador de um dos candidatos. Então o Pacheco tem total interesse na região. Então você realmente está incomodando o Pacheco. Você ainda está fortalecendo a direita em Minas Gerais. Você está fortalecendo a direita em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, e que eu tenho certeza absoluta que vocês entendem o papel do segundo maior colégio eleitoral numa eleição. E em 2026 teremos 2 senadores eleitos por cada estado. Então acho que é muito importante você ter uma força em Belo Horizonte. Até porque determinadas pautas que as pessoas querem que avancem depende de possuir uma maioria no poder legislativo. É isso, sabe? Por mais que algumas pautas sejam muito difíceis ou até sejam zero a chance de avançar, cara, dá para tirar algum proveito e tentar colher os frutos lá na frente. Parabéns a quem teve a ideia. Parabéns. Não é só gritar na internet. Gritar, todo mundo grita. Começa a usar a cachola para pensar. Parabéns aí quem teve essa ideia. Eu realmente não sei. Se soubesse, tinha dado parabéns publicamente. Aí o Merval Pereira ontem, na sua coluna de domingo, as voltas que o Supremo dá. Mais um reclamando. Muito antes de existir Bolsonaro como personagem política relevante, havia Mensalão, Petrolão, depois veio a Operação Lava Jato, respaldada seguidamente pelo Supremo, que durante cerca de 5 anos recusou sistematicamente os recursos da defesa do Lula, tornando-se alvo dos petistas.
Batendo continência para um juiz no aeroporto, Bolsonaro não foi reconhecido pelo magistrado e houve quem comemorasse o aprendiz preto Sérgio Moro. O encarceramento de Lula deu-se porque a prisão em segunda instância foi aprovada pelo Supremo e a esquerda colocava o Supremo como seu inimigo. De repente, não mais que de repente, o Supremo mudou de posição. Acabou com a prisão em segunda instância. Descobriu que a Lava Jato em Curitiba não tinha jurisdição para julgar os casos. Decidiu também, com base em provas ilegais, que Moro era suspeito. Ontem, depois de muitas voltas que o mundo dá, especialmente no Supremo, o ministro mais poderoso de todos foi o grande homenageado no desfile oficial do 7 de setembro e o grande vilão da manifestação da Paulista, liderada por Bolsonaro. Tornou-se explicitamente o centro da polarização política do país para a redução dramática do papel do judiciário, que se tornou um apêndice do executivo. Merval Pereira, que já foi redator-chefe da Globo, presidente da Academia Brasileira de Letras, também trabalha na Globo News, falando que Supremo e Executivo viraram uma coisa só. Virou um apêndice, mas quem poderia imaginar? Fortalecendo a impressão de que há uma dobradinha entre os dois poderes para enfrentar Bolsonaro. É mesmo, Merval? Rapaz, nada melhor para este, que continua se fazendo de vítima do sistema do qual faz parte há décadas. Não é vítima, não. Dos ministros da corte, apenas o ministro poderoso e mais dois, Zanin e Gilmar Mendes, compareceram ao desfile oficial. Numa mensagem de que a maioria se negou a assumir esse tipo de solidariedade que coloca em xeque a isenção da mais alta corte do país. O ministro Luiz Roberto Barroso estava lá no papel de presidente do Supremo, que tem essa obrigação de ir mesmo, representar o poder durante 7 de setembro. Não importa, ou importa pouco, Bolsonaro não tenha conseguido colocar na Avenida Paulista uma multidão semelhante às outras. Ele colocou gente suficiente para demonstrar sua liderança e conseguiu fazer do Supremo um símbolo do que deve ser extirpado numa futura retomada de poder por seu grupo político. A presença do Tarcísio, que defendeu o indefensável, a anistia dos acusados da tentativa de golpe, torna sua candidatura mais ligada a Bolsonaro do que nunca, ainda mais depois que ele tentou, sem sucesso, conversar com o ministro sobre o banimento do Twitter. O ministro teria cortado a conversa drasticamente, nem tente. Temos então o governador do maior estado do país e provável candidato à presidência em 2026, em rota de colisão com o ministro do Supremo mais poderoso do momento. Não é um futuro promissor. Ao que tudo indica, a oposição aumentará sua representação no Senado na próxima eleição. Merval Pereira cravando que a direita vai conquistar mais assentos no Senado. Mas é nesse cenário que se dará a disputa mais crucial para a política, pois o impeachment do ministro, pedido na Paulista ontem aos berros, será o objetivo da oposição. E o Merval vai finalmente falando que a moderação do Tarcísio, uma das qualidades necessárias para levar o país a bom termo em 26, pode ser envenenada pela ala mais radical do bolsonarismo, o que poderá dar um caráter mais agressivo à campanha eleitoral. A defesa da anistia para os acusados do golpe, Deus, seria uma bandeira em uma campanha eleitoral que não teria nada de equilibrada. Se lhe dará votos entre os bolsonaristas, tirará entre os conservadores que não se misturam com os golpistas. Aí destila, o veneninho no final, padrão. Aí vem o Pablo Acelado, pegando a rebarba da pesquisa da Atlas Intel, para saber como é que a população brasileira está enxergando o judiciário, está enxergando algumas decisões, como o próprio banimento do Twitter. Metade do país acha que a justiça tem lado. Ele começa o texto trazendo umas informações lá desencontradas, e aí começa mesmo ali. A pesquisa traz números impressionantes que revelam as profundas divisões da sociedade brasileira. Entre os eleitores de Bolsonaro, 96% discordam da decisão do ministro de tirar o Twitter do ar. Entre os eleitores do Lula, 92% concordam. Incrível, né? Entre os eleitores de Lula, 87% confiam no trabalho dos ministros do Supremo. Entre os eleitores de Bolsonaro, 95% não confiam.
Quando questionados sobre as motivações para a suspensão do Twitter, 97% dos eleitores de Bolsonaro enxergam viés político, enquanto 82% do Lula, tudo técnico. Decisões 100% técnicas. Quanto ao impacto dessas ações, 96% dos eleitores de Bolsonaro acreditam que enfraqueceram a democracia, enquanto 92% dos lulistas consideram que a decisão fortaleceu o sistema democrático. De que lado você está? Se já é ruim, um grau de convicção desses sobre qualquer tema, ele é particularmente nocivo quando envolve a justiça, que precisa contar com a confiança de todos os brasileiros e ser percebida como equilibrada e parcial. Aí o Pablo Hortelato, que é especialista em fake news e tudo mais, ele usa um termo que eu achei curioso. Neste momento é crucial que a justiça ajuste o seu curso. Aplique medidas severas contra os golpistas, mas haja com mais moderação ao regular a liberdade de expressão e processo eleitoral. Ainda há tempo. Primeiro ele fala de ajustar o curso, depois ele fala, ainda há tempo. Ele tá falando que a gente tá caminhando para não retorno, que nunca mais ninguém vai respeitar o judiciário, para reverter a crise de legitimidade que afeta o judiciário. Ainda há tempo, rapaz. Para isso, é essencial concluir as investigações sobre os atos antidemocráticos, suspender as medidas mais restritivas nas redes sociais. Mais um clamor para colocar fim nos inquéritos. E aí você tem que lembrar o quê? Como é que começa? Como é que termina, na verdade, né, 2022? A imprensa em festa achando que seria o fim do bolsonarismo. E o bolsonarismo não acabou. Foi lançado até livro do Thomas Trauma com Felipe Nunes para falar da calcificação política. Tá calcificado na sociedade. E aí agora? A galera tá começando a debater. Esse aqui não é só um debate pra coisa. Os caras vão falar, cara, o que a gente pode fazer pra sair desse cenário? O nosso objetivo não tá acontecendo. A gente quer destruir, não tá destruindo. A turma segue forte, segue engajada. Comparando com as eleições de 2020, eu acho que a eleição desse ano vai ser melhor pra direita. Mas também não vai ser assim, meu Deus, não. Vai ser melhor. Melhor que 2020 e melhor do que 2016. Então, coisa tá avançando. É uma autocrítica. O que precisamos fazer para começar a tentar ter algum tipo de vitória? Vivemos o auge do paradoxo daqueles que reivindicam defender o regime democrático. Uma justiça que não dá conta, que não conta com a confiança da metade da população, ameaça a própria essência da democracia. Terminar com os inquéritos, tirar sigilo, lutar pelas liberdades, né, das pessoas falarem, minimamente, porque tá na democracia, né, pelo menos é o que dizem. Isso aí é mínimo. Se não seguir por essa linha, o clima no Brasil vai permanecer, o bolsonarismo continuará sendo fortalecido, né? Tá todo mundo percebendo o que tá acontecendo. Vamos ver até onde a turma tá disposta a ir antes de dar uma relaxada, uma respirada. Não precisa recuar não, só respira um tiquinho. Aí vamos falar um pouco do 7 de setembro. Obviamente, né, tem que esperar a semana desenrolar para ver o que é que vai avançar, principalmente amanhã na CCJ, que é quando a Carol de Tônia vai pautar algumas coisas. Mas também tem período eleitoral. E ontem tivemos muitas discussões na rede social sobre a questão do Marçal, o horário que ele chegou, etc, tudo mais. E eu faço questão de pontuar algumas coisas, porque, sabe, gente, tá dando no saco. Pablo Marçal reage a Malafaia após momento constrangedor no 7 de setembro. Marçal afirma que o momento constrangedor teria sido planejado pelo Malafaia. O Marçal tá falando que o Malafaia planejou barrar ele. Tá bom. O vídeo publicado pelo próprio Marçal, olha que curioso, o próprio Marçal publicou um vídeo, mostra detalhes do episódio. No vídeo que o próprio Marçal compartilhou, o candidato se dirige ao carro de som, enquanto o locutor do evento usa o microfone para agradecer à população por ter comparecido ao evento. Obrigado, 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 nação brasileira. Marçal colocou um vídeo que no áudio você consegue perceber que o evento acabou. Exatamente no momento em que o cerimonialista faz o agradecimento final,
Um segurança de boné preto surge à frente do Marçal e impede que ele passe em meio às grades metálicas que cercavam o trio elétrico. Cara, o oportunismo desse cara tá passando de todos os limites. Mais uma vez a Isa acabou dando RT. E eu acabei vendo o vídeo, eu fui procurar no Twitter, eu coloquei, apareceu o Twitter dela, tá ali, ó. Ouçam o primeiro vídeo, o evento já havia se encerrado, o narrador está agradecendo. Marçal tava querendo entrar quando o evento já havia encerrado, a prova tá aí. Vamos ver aqui o início, ó. Obrigado! 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 E aí vai começar a música, encerrar o evento e tudo mais. Gente, vê só. Usa o tic-teco. Você tem uma manifestação que, em tese, deveria ser, né? O evento mais importante da direita brasileira. Não sei se tem eleição nesse mês, vai estar para outubro, não sei qual é a data da eleição. Mas enfim, acho que é o evento mais importante. O cara... Você vai, Marçal? Não, primeiro ele não fala se vai. Ele fica tentando se fazer maior do que o 7 de setembro, para ele ser a notícia. O fato dele ser a notícia. E fazer uma grande surpresa. Cara, gente, qual era a dificuldade do Marçal falar eu vou e convocar? Eu não entendo como as pessoas não conseguem ver o oportunismo desse cara. Pode chamar ele de, não sei, Roberto Marçal ou Pablo Jefferson. O Marçal e o Roberto Jefferson são basicamente a mesma pessoa, os mesmos métodos apoiados pelas mesmas pessoas após todos esses anos. E pelo amor de Deus, não vem com aquela pergunta boba. E o Nunes, hein? E o Nunes, hein? Amadurece aí um tiquinho. Amadurece, vamos aqui analisar. O fato dele ser oportunista não muda nada, não faz outros candidatos serem melhores ou piores. Mas pelo menos começa a entender o que cara é esse. Esse cara é um farsante. Pelo amor de Deus. Tu já viu isso? Aí o evento termina. Ele não avisa se vai. Faz todo um draminha. Ele chega quando o evento acaba. Gente, o evento acabou. Ele vai subir no trio pra quê? Ó, gente, cheguei. E ainda vai com a camisa com o número dele, da eleição. Número 28. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Sabe como é que as pessoas não percebem? Aí o cara é tão descarado. 7 de setembro com o futuro prefeito Marçal e coloca com Lula, como se as pessoas estivessem indo lá para ver ele. Aí ele apagou, porque nos comentários ele estava sendo bastante atacado. Bastante atacado. O Otávio falou assim, tomou só o paulada nos comentários por ser oportunista e apagou o post. Mas antes de apagar o post, cara, 113 mil curtidas. O brasileiro, ele tá tomado pelo... não sei... tá tomado por alguma coisa. Não sei se é pelo amor, pelo ódio, pela alegria, pela graça, pela tristeza, pela revolta. Eu não consigo entender uma coisa dessa, receber um like. Sério mesmo, sabe? O cara tá utilizando do 7 de setembro pra falar que é dele. Nem dizer que ele ia, porque sempre, não, eu vou no 7 de setembro. Se ele desse a confirmação, pelo menos ele podia falar isso. Não, eu confirmei que eu vinha. E já que eu confirmei que eu vinha, as pessoas vieram me ver. Porque eu disse que eu vinha. Eu era a grande atração. Não. Aí chega com um monte de gente, com a equipe, filmmaker, 2 caras com câmera, negócio todo profissional. Cadê, gente? Por que vocês não cobram que ele fale alguma coisa do que tá acontecendo? Bolsonaro é o frouxo, safado, covarde. Todo mundo mete dedo na cara e quer que ele fale grosso. Ninguém cobra nada do Marçal. Nada. Nada. Aí o Lobo exilado, ele tava até apoiando o Marçal antes. Aí depois eu até li os comentários e falando, cara, como é que eu fui enganado por esse cara? Ele fala assim, rapaz, que ficou bem claro pra todo mundo a diferença entre Bolsonaro e Marçal. Bolsonaro tá preocupado com o Brasil, Marçal tá preocupado com um projeto pessoal de poder. Esse papinho de, né, esse papinho bobo de El Salvador, um dia antes, pra depois chegar no final do evento como celebridade, sendo que, cara, só queria se promover com camisa, o número dele, isso só engana Bocó. Meu apoio ainda é na Marina Helena. Ah, e o Nunes, né? Ele vota na Marina Helena, viu?
O maior problema dela é que não desperta engajamento. Se as pessoas que acreditam que ela pode fazer a diferença em São Paulo se juntassem na campanha dela, não precisariam ficar nessa dúvida entre Marçal e Nunes. Aí Bolsonaro, diante desse ocorrido, se pronunciou. A imprensa falou muita coisa. Ele colocou no Stories do Instagram e depois colocou lá no perfil oficial dele do Telegram. Essa mensagem eu tinha recebido na lista de transmissão. O Bolsonaro tá na lista de transmissão, manda. Eu tinha visto essa mensagem. Mas tá ali, ó. Parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Os candidatos a prefeito foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e a Marina Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa à altura das pautas defendidas: liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias. E tem gente que ainda continua batendo palma, não, mas o Marçal, porque o Nunes... Gente, a vida não pode girar em torno do Ricardo Nunes. Começa a, pelo menos, olhar, use o voto útil. Sabe, eu não entendo como as pessoas querem transformar esse cara num novo herói da direita. Bolsonaro ainda postou no Telegram uma mensagem sobre o Tarcísio. Até comentei sobre isso ontem. Com todos os seus problemas, né? Foi o único governador presente. Ele ia falar de Bolsonaro, o único governador presente. Acima de nós, a liberdade de nossos irmãos, injustamente condenados a 17 anos. Valeu, capitão Tarcísio. Tamo junto, Jair Bolsonaro. A Tsui comenta, né? Além disso, Bolsonaro evidenciou a presença do único governador. Tarcísio pode ser criticado e cobrado por excesso de pragmatismo, ser um tanto relapso contra pautas ideológicas, mas na hora do vamos ver, está sempre do lado de Bolsonaro. Seria mais cômodo se Tarcísio inventasse uma desculpa, não comparecesse especialmente depois de levar um não insista do Iluminado ao tentar reaver o Twitter no Brasil. Tenho críticas ao Tarcísio, mas reconheço que ele tenta agir como bombeiro nos bastidores e sinto que sua amizade por Bolsonaro é real. É aquele amigo que não quer te jogar na fogueira a qualquer custo, em nome de uma causa. Aí depois de toda essa disfarçatez, vem lá o Pablo Jefferson, ou Roberto Marçal. Marçal azeda a relação com Bolsonaro após politizar ato e cutuca. Só eu fui para os braços do povo. Esse cara é muito pilantra, viu? Ô bicho pilantra. Só eu fui pro braço do povo. Que braço do povo, Marçal? Ele negou a acusação de que tinha usado o ato como palanque. Como fazer palanque se não me deixaram subir no palanque? Quando já tinha acabado. Chegando com número na camisa. Equipe pra fazer corte. Eu fui para os braços do povo. Não tive fala nenhuma. Só fui o único que foi para os braços do povo. Marçal publicou um vídeo no Instagram reiterando que foi barrado, declarando que está sozinho. Do meu lado só Deus, o povo e nada mais. E as pessoas não conseguem... O que mais precisa acontecer? O povo vê um oportunista. Esse cara tido como mentiroso. Todo mundo ria dele. Agora é o código. Destravar o código. Destravar o código. Por ódio ao Nunes, as pessoas não conseguem ver quem é o Marçal. Por ódio, as pessoas estão se cegando com ódio do Ricardo Nunes, gente. Não quero ser intérprete de nada, mas... Carlos Bolsonaro até compartilhou o vídeo ontem. Falei várias coisas, né? Ele falou telejornal domingo assistido. Horas depois, muitas horas depois, né? 10 da noite, ele compartilhou 9 da manhã. Ele falou assim, ó. Tem gente transformando o terrível e atual momento do Brasil em um circo, ofuscando o que mais importa em busca de outros objetivos. Tem método. Que é parte do que eu falei lá dentro do vídeo, né? Umas coisinhas. E aí, um exemplo, para dar exemplo do que acontece na rede social, é o que eu fico falando para vocês. Eu posso ser chato, mas injusto eu não sou. Como eu não estou preocupado com a pessoa, né? Mas com o fato. Olha o que está escrito ali embaixo. Todo paulista ou brasileiro consciente sabe da real. Quem deveria estar ao lado de Bolsonaro no 7 de setembro e em qualquer manifestação era Ricardo Salles.
e não o parasita do sistema, Ricardo Nunes, marionete do Temer, do Dória, do ministro e tudo mais. Gente, quem é esse aqui? Eu vou pegar aqui a caneta. Quem é esse aqui? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui apertando a mão de Bolsonaro? É o Ricardo Salles, né? Cadê o Ricardo Nunes? Não consigo nem ver, tá escondido, fugido. Deve ser pra não ser vaiado. Cara, critica. Mas critica com boa razão. Sabe? Deixa pra criticar quando faz sentido. Não, quem deveria estar ao lado de Bolsonaro é o Ricardo Salles. Não parasita do Ricardo Nunes. Mas quem tava do lado de Bolsonaro era o Ricardo Salles. Foi isso que aconteceu. Vamos parar de negar a realidade. As pessoas estão consumidas, sabe, por sentimentos ruins. Vamos se libertar um pouquinho dessa tristeza, dessa mágoa. Sabe? Esse é o mundo real. Vamos aceitar o mundo real. O mundo real, quem tá ao lado de Bolsonaro é o Ricardo Salles. Podia estar até no caminhão do Novo. Não, tá lá no caminhão de Bolsonaro. Que loucura, viu, o que tá acontecendo? Aí você fala, tá escancarado algumas coisas. E aí quando eu falo pra você, os catinguentos de sempre. Quem tá no Twitter há mais tempo, viveu ali o 2018, 2019, a era do Ayan, deve lembrar quem é a Priscila Weinstein, que é que usa a foto da Mulher Maravilha. O Edmilson Papo 10, tava lá com a galera de sempre. E agora o tempo vai passando, essa turma vai voltando pro debate público, voltando a ganhar espaço entre algumas bolhas. O frouxo se empolgou e falou contra o ministro na Avenida Paulista. Tomara que o ministro agora vá pra cima dele com tudo. Eu tô torcendo pela briga. Você acha que tem alguém tentando... Você acha que o povo quer resolver alguma coisa? Alguma dúvida? Né? Porque eles querem que Bolsonaro se exalte? Quem fala é o Antônio. A gente ficar preso na estética. Ficar preso na estética só ajuda quem não tem conteúdo. Ficar preso na estética só ajuda quem não tem conteúdo. Quem tem conteúdo, não importa se é feio, se é bonito, se é nascido ao avesso. O cara tem conteúdo. Mas esse movimento, né, da estética tá demais. É só lacração imitada. Por isso que eu falo, abandonem esses discursos que lavam a alma. Isso não leva a lugar nenhum. A gente precisa mais de conteúdo, mais raciocínio, sabe? Um plano. Qual é o plano? Tem que ter um plano mínimo. É tipo ali, cara, vamos pegar aqui, vamos esperar, vamos ver os dobramentos, vamos pautar já na sequência, que vão estar pautado para amanhã, o PL da anistia, lá na CCJ, os outros PLs e PECs, que revêm algumas coisas contra o Poder Judiciário, né, para dar uma acalmada, coloca na sequência, já começa a haver uma manifestação lá na frente, mas não só para ser a gritaria e lavar a alma, não, vamos fazer em Minas, segundo maior colégio eleitoral, lá vai incomodar o Pacheco, vamos incomodar o Pacheco. Vamos incomodar o Pacheco. Vamos mostrar que a gente tem força não só no local. Vamos tentar também ajudar nossa galera que tá lá, porque tá na eleição. Vamos tentar. Se a gente ganhar Minas Gerais, né? Belo Horizonte, melhor ainda. Cara, tem um senso prático. Mas o que a turma quer é isso. É ver, é como se fosse novela. Uma irresponsabilidade sem fim. Saindo um pouco do 7 de setembro, mas tem a ver com o comício. Isso aqui eu não sei nem como classificar isso. Bolsonaro irrita aliados ao jogá-los aos leões. Vamos ver, né? O que foi que Bolsonaro fez? Isso em comícios. Aliados de Bolsonaro ficaram irritados com as críticas públicas feitas por Bolsonaro a deputados federais e senadores que votaram pela aprovação da reforma tributária. Uai! Não pode criticar a porcaria dessa que foi aprovada? Nas últimas semanas, Bolsonaro aproveitou discursos em comícios eleitorais para atacar não apenas o conteúdo da reforma, mas também os parlamentares que votaram a favor. É isso que a gente espera. É isso que a gente espera de um político que critica, que tem que ser criticado. Em suas falas, o ex-presidente estimulou a população a cobrar os parlamentares que votaram a favor do texto. Isso é jogar o leão? Ser cobrado pelas suas ações? Aqui é a fala de Bolsonaro no comício de Londrina.
Porque o PT comprou voto dentro do parlamento, aprovou a reforma tributária. E essa conta quem vai pagar são vocês. Tem que pegar o deputado do Paraná que votou sim a PEC, quando começar a vir a conta para vocês pagarem, e perguntar: deputado, por que você votou nesse negócio? O que tem de bom aí? Bolsonaro tá mandando xingar? Tá mandando perseguir? Tá mandando aloprar a vida do cara? Não. Vejam só, Bolsonaro pede que as pessoas cobrem e peça explicações a um político. Oh, miserável. Jogando aos leões, jogando pro povo. Parlamentares aliados de Bolsonaro que votaram a favor do texto não gostaram da postura do presidente. Eles alegam que seguiram a orientação partidária e do Lira. Oh, vocês não têm cérebro. Vocês deviam seguir o cérebro de vocês, né? Porque vários nem leem. Muitos desses parlamentares são políticos de direita sem direita. Ou seja, tem gente que nem do PL é. Mas atenção, na lista há diversos parlamentares do PL, principalmente ela do PL Raiz, integrantes das bancadas evangélicas, do agro, da segurança pública, historicamente aliados a Bolsonaro. Na avaliação de parlamentares bolsonaristas, o ex-mandatário joga aos leões seus próprios aliados quando critica quem votou a favor da aprovação da reforma. Pronto. Se Bolsonaro não faz nada, reclamam. Se ele faz, nunca tá bom. Nunca está bom. É incrível. É incrível. É incrível. Tem que encobrir todo mundo. Só pode. Isso daqui não tem nada a ver com o que a gente tá falando até agora, basicamente. Talvez a gente possa colocar só essa questão de como os aliados, às vezes, também jogam Bolsonaro na fogueira. Quando colocam alguns discursos que são extremamente simples para explicar questões complexas, tipo: melhor perder em pé do que ganhar de 4. Quem tá falando isso às vezes tá morando, sei lá, né, em algum bairro nobre, um Alphaville da vida que tem várias cidades, né? Deve andar de Porsche, deve ter motorista, doméstico em casa, que tanto faz, né? O dinheiro dele tá lá no banco, na Selic, rendendo mais do que a inflação, feliz da vida. Para quem tá no dia a dia, enfrentando um problema de segurança pública, sabe que, por exemplo, pegando São Paulo, não tem nada pior que o Boulos. Não tem nada pior que o Boulos. Nada. Eu acho que nem a Tabata é pior que o Boulos. Será que a Tabata é pior que o Boulos? É uma pergunta boa, né? Será que Tabata Amaral consegue ser pior que o Boulos? Eu acho que não tem como. O Boulos realmente é muito fora da curva. Então, assim, calma. Não é tão simples assim, né? Essa frase é de efeito. O povo adora frase de efeito. Mas não é bem assim. Mas enfim, o que é esse assunto aqui? Saiu uma nota ontem, 3 da tarde. Meu vídeo sai às 8h15 da manhã. E eu terminei o vídeo ontem falando sobre alguns pontos que às vezes as pessoas não levam em consideração na hora de tecer algumas críticas, sem entender os processos. E eu comentei, por exemplo, da questão de um problema que Bolsonaro acabou gerando com o ministro mais poderoso da corte, do judiciário brasileiro. Não, é o Gilmar Mendes. Enfim, envolvendo aí uma nomeação para o STJ. Na verdade, a não nomeação para o STJ, que se esperava que fosse nomear o Ney Belo, e o Bolsonaro não indicou o Ney Belo. Aí, eu comentei isso no vídeo ontem, assim, totalmente aleatório. Não saiu notícia dessa, eu falei: rapaz, eu realmente vivo no futuro, viu? Já sabia. Pior que eu não sabia, não conheço o pessoal do bastidor. Dupla contra Belo. Aí se liga. O apoio de Cássio, Carlos Brandão, desembargador do TRF1, candidato a uma vaga no STJ, não surgiu de uma amizade, mas do ódio que ambos alimentam contra o Ney Belo, que é também do TRF1. A dupla já se estranhou com o Ney Belo em momentos diferentes, mas pelos mesmos motivos: protagonismo e poder no judiciário. A atitude de Cássio não é inédita. Quando o Ney Belo disputou uma vaga para o STJ 2022, o ministro do Supremo usou toda a sua força política e da proximidade com Bolsonaro para barrar a nomeação do maranhense. A briga entre Cássio e Belo é antiga, desde quando o atual ministro do Supremo era um advogado galgando espaços políticos no judiciário. Fontes que acompanham a disputa ao longo dos anos afirmam que Ney Belo, magistrado de carreira, criticava o fato do Cássio ter entrado na magistratura pela via política, com a indicação da OAB ao TRF1. Com o apoio de Cássio, Brandão ganha mais chances de integrar a lista sextupla, que será votada em outubro pelo STJ. A indicação aqui vem de uma lista. Tem uma lista, 6 nomes, e aí o Lula escolhe um. Então o Cássio vai fazer pressão por esse candidato. Se entrar, possivelmente nenhum outro magistrado do TRF1 deverá ser incluído na relação dos 3 nomes. De 3 nomes, né? Assim, cara, ó, dessa lista
Fica meio sem sentido, né? Colocar mais de um TRF1 e os outros TRF, TRF2, 3, 4, 5. Aí, olha quem que apoia o Ney Belo. A gente já falou do Gilmar Mendes. Mas o Flávio Dino apoia o Ney Belo e também o ministro apoia o Ney Belo. Porém, no STJ, enfrenta imensas dificuldades pelo histórico de campanhas belicosas. Caso esteja na lista tríplice encaminhada ao Planalto, contudo, Lula tende a nomeá-lo. Por que será, né? Salvo, tem um ponto, e eu queria ver isso acontecer. Eu queria ver, assim, a história até o fim. Uma lista tríplice com o Ney Belo, com o Fraveto e Lula escolhendo o Fraveto. Eu queria muito ver isso daí. Eu queria ver o Lula comprar essa briga. Salvo na hipótese de Ney Belo compor uma lista ao lado de Rogério Fraveto do TRF4. E por que o Lula poderia, né, dar assim um me desculpe meus amigos do Supremo, eu não vou poder indicar o Ney Belo. Em março se falava sobre isso. Quem tem medo do Favreto? Fontes que participam da disputa afirmaram que Favreto não pode entrar na lista tríplice e que será votada pelo STJ, pois sua nomeação seria certa. O receio é fundamentado na sua proximidade com o PT. Além de ter sido responsável pela decisão solitária que soltou Lula quando a Lava Jato ainda mandava no Brasil, lembra? Teve um juiz lá que soltou Lula? Foi o Favreto. Você entendeu? Porque se for a ele, Favreto integrou a equipe de Tarso Genro no Ministério da Justiça. Os ministros do Supremo são antigos aliados de Ney Belo. Flávio Dino, inclusive, é aliado dele desde a adolescência. O Ney Belo é do Maranhão. Você pega essas notícias sobre nomeações para o STJ, um tribunal importantíssimo, eu não vejo nome de ninguém. Eu não vejo nome de ninguém que eu conheço de direita. Ninguém que eu conheço de direita. Aqui deveria servir de provocação. Às vezes as pessoas discutem muitas coisas. O Cássio chegou ao TRF1 pelas vias políticas. Pela indicação do AB. Olha só. Pela indicação do AB. Onde está a sociedade civil organizada de direita para ocupar espaços na OAB? Começar a ocupar espaço para conseguir emplacar pessoas em cargos-chave no Poder Judiciário. A gente às vezes fica em algumas discussões, sabe? As pessoas... enfim, você entendeu o que eu tinha pra falar, né? Não vou ficar aqui me protelando demais. Mas olha os assuntos que acontecem no Brasil, passam desapercebidos, como se o povo não tivesse nenhuma participação. E às vezes a população, o trabalho dela não está restrito às eleições. Não está restrito só a ir lá e votar. O dia a dia, muita coisa pode rolar, né? Existem vários locais que precisam ser ocupados, desde concurso público a entidade de classe, que passam por organização de grupos, montar chapa. Quem deu um exemplo aí? Cara, o exemplo mesmo, assim, inquestionável. Foram os médicos. O doutor Francisco aí, que puxou a fila, rapaz, a raiva da Globo contra ele. Isso aconteceu no mês passado. Não sei nem se deu tempo de comentar em vídeo, mas vai estar no Atlas. É o que eu digo, né? Os caras lendo muito mais notícias do que traz. E aquela notícia que não dá tempo de comentar, vai indo pro Atlas. O Francisco teve uma vitória magnânima, esplêndida. E tá ocupando espaço no CFM. Que participa na hora, de dar um pitaco aqui, dar um pitaco colar. Quando tem uma política pública apresentada pelo Lula que vai contra os ideais e as ideias conservadoras, vai lá, questiona. Não é um médico questionando, não é um especialista. Cara, é o CFM, o Conselho Federal de Medicina. Isso tem um peso maior, o peso institucional. Mas vamos lá, pra gente chegar ao fim, falar rapidinho aqui do 7 de setembro do Lula. A imprensa... eu pensei que já tava nos números de ontem. Eu vi aqui que é a mesma combinação. É Globo e Poder 360 para falar de números. Os números do Lula, os números de Bolsonaro. Mas voltando um tempinho atrás, antes do dia 7, não aconteceu, mas bem que o Lula tentou. 7 de setembro. Militares pedem mais recursos para mobilizar a tropa que estará em desfile com MST. Estava planejado para ter uma homenagem ao MST.
Pegou tão mal que... Começa aqui, né? Presidente do MST, 7 de setembro de Lula, incomoda militares. O movimento será homenageado como um dos grandes grupos que teria ajudado na reconstrução do Rio Grande do Sul. Aí pegou tão mal, né? Que o pessoal ainda fala. General, cadê a notícia? Aqui. Governo Lula inclui MST em desfile de 7 de setembro e depois desiste da ideia. Então pegou tão mal que tirou. Pegou tão mal que tirou. Mas ainda falando de 7 de setembro, essas confusões que estavam tentando fazer, Ricardo Stuckert, fotógrafo de Lula, virou o grande general do desfile de 7 de setembro. Durante o ensaio, distribuiu ordens sobre posicionamento de tropas, veículos, mandando até em generais 4 estrelas. A inédita presença do MST no desfile oficial, lá de militares, também servirá para marcar posição e gerar polêmica nas redes. Mas acabou que não aconteceu, né? Lula desistiu. Aí, falando em números, eu vi lá Globo, Poder 360, já achei que era essa. Desfile do Lula, 20 mil. Vários funcionários públicos e várias pessoas que tinham que ir, né? O de Bolsonaro, voluntário, 45 mil. E tem petista que vai pra rede social pra falar que a manifestação de direita flopou. Não tem como levar a sério um petista que diz que a manifestação de direita flopou, sendo 2,5 vezes maior que a do Lula, que conta com a presença de um monte de gente que foi obrigada a ir. Pelo amor de Deus, né? O evento foi esvaziado. Comparado com o de Bolsonaro 2022, tinha 100 mil pessoas. Não dá, gente. Não dá. Simplesmente assim, não dá pra comparar as coisas umas com as outras. A gente falou do 7 de setembro, falou de eleição também, falou algumas coisas ligadas à esquerda. Como a imagem que Boulos cristalizou desanima um petista graúdo? Essa matéria é muito satisfatória de ler, porque a minha única preocupação da eleição de São Paulo é o Boulos. Eu tô nem aí de verdade. Nunes, Marçal, Marina Helena, Taba. Cara, não sendo o Boulos, eu tô bem satisfeito. E o Lauro Jardim diz que de um petista graúdo, pessimista quanto à capacidade da propaganda de Boulos no horário gratuito da Rádio TV, né? Conseguir passar a imagem que ele é um candidato paz e amor. Não é simples mudar uma imagem cristalizada de mais de uma década em 4 semanas de campanha. Graças a Deus, né? Todo mundo sabe que Boulos... Quem é Boulos? Quem é o Boulos? Não dá. E Boulos já tá aí, pintado em terceiro. Podemos ter um segundo turno sem o Boulos. Aí, cara, por mim, o pau tora, ou se resolve do jeito que quiser. Sem o Boulos, só partir pro abraço. Voto de Boulos contra proibir linguagem neutra em órgãos públicos vira munição a adversários. Por que será, né? Porque a sociedade não aprova esse tipo de coisa. Vejam só. Aqui vem na esteira do hino. Lembra do hino? Linguagem neutra, desfiles. Ai, esse episódio puxou um fio. Adversários do Boulos se atentaram que recentemente ele votou contra um destaque que proíbe o emprego da linguagem neutra em órgãos públicos. A questão do Boulos com o hino pegou tão mal na época, e aí você entende essa questão da linguagem neutra. Os Noto Sertão, perfil de esquerda no Twitter. Depois dessa palhaçada de hino em linguagem neutra, eu não perco mais tempo defendendo o Boulos. Já vem fazendo uma campanha porcaria e ainda mete essa. Nada contra, respeito quem usa, mas pô, numa campanha é pedir pra perder. Inalterado, o governo autoriza a produtora a captar 4 milhões pela Rouanet. A produtora que organizou o evento lá, né? Não necessariamente, enfim, não necessariamente... alteração no hino. A produtora do evento de Boulos era a preferida de Janja e já trabalhou com Lula. Pra ninguém falar que, colocaram o Lula numa roubada. O Lula não sabia de nada. Ô, pobre Lula, vítima. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Era a preferida da Janja, já trabalhou com Lula. Não dá pra blindar o painho nessa, né? Não dá pra ser desonesto a esse ponto. Mas tá aí. A gente tá caminhando, graças a Deus, pra Brasil sem Boulos, que continue assim. E por hoje é isso. Eu vou ficar por aqui, deixar aquele grande beijo e abraço. Como sempre digo no final, se gosta do meu trabalho, quer dar um pouco mais, passando no canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição.
E tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, onde registramos tudo isso. Dia 15 agora saiu de julho. E vamos ver o que o dia de hoje nos reserva, né? Segunda-feira, o povo volta a trabalhar. Vamos ver aí, né? Tem muito jornalista de fato, né? De bastidor que não trabalha no final de semana. Vamos ver aí algumas repercussões. Com certeza vai ter uma notinha outra aí, Twitter, Elon Musk, desbloqueio. Até porque o Cássio deu 5 dias. Vamos ver se essa semana entra em votação. Eu tenho pra mim, eu acho que pelo menos a multa do VPN vai ser derrubada. Cara, é muita loucura banir o Twitter. É muita loucura. Eu acho que, sabe, deu um enquadro assim pra se ligar aqui Brasil na casa da mãe Joana pra procurar um meio termo. Eu acho. Posso estar errado. A observar. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.